Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa dedicado a compartilhar conteúdos e informações a respeito do povo de Israel. Aqui falaremos sobre a história, tradições, costumes, cultura milenar do povo judeu, como também compartilhar os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização. E também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. 14 de maio é uma data muito especial no calendário judaico, no calendário de Israel, essa data aí que comemoramos no mês passado, porque é a data que em 1948, 14 de maio de 1948, é a data onde se estabeleceu o ressurgimento do Estado de Israel. E neste programa nós falaremos um pouco da história, desse momento marcante, pós-bíblica, do povo de Israel. No programa passado falamos a respeito do sionismo, que foi um movimento, uma força que serviu como início, para que o Estado fosse aí restabelecido. E esse movimento trouxe uma grande contribuição para o ressurgimento do Estado de Israel. E nós daremos continuidade, e agora sim, hoje, falando exatamente a respeito do ressurgimento do Estado de Israel. E está conosco aqui mais uma vez o pastor Eginaldo Hélio. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Modo. Uma honra estar aqui novamente. Exatamente. Nós estamos, então, aí dando continuidade ao que nós falamos no programa passado, Pastor Eginaldo Hélio, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, já gravou outros programas também com a gente, você pode voltar lá e assistir, sempre nos enriquecendo com a história, porque também a história faz parte, pastor, da vida, do nosso irmão Eginaldo Hélio, que é jornalista, é pastor no Centro Evangelístico da Vale da Bênção, fundador e líder também da Missão Atenas, também um apologeta, professor nas áreas de teologia sistemática, escatologia, história da igreja também, e é escritor, já com diversos livros aí escritos, e no finalzinho do programa também vai apresentar um livro que tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui no programa de hoje. Pastor Eginaldo, muito bem-vindo. Mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento em conseguir mais um espaço na sua agenda, que não é fácil, pastor? E hoje falando sobre renascimento de Israel. Quando ocorreu exatamente o renascimento de Israel, pastor? Esse ano completou 74 anos de existência, 14 de maio de 1948, aquele povo que ficou quase 2.000 anos disperso, aquele povo que já vinha aí há no mínimo 50 anos falando, no movimento sionista de se tornar uma nação efetivamente outra vez, conseguiu essa grande conquista em 14 de maio de 1948. A gente pode dizer que esse foi talvez um dos maiores acontecimentos do século XX, foi o renascimento de Israel. Se a gente pensar em tudo aquilo que a Bíblia fala sobre a história do mundo, tudo aquilo que a Bíblia fala do papel dos judeus, tudo aquilo que implicou esse renascimento, nós tivemos aí um acontecimento ímpar na história da humanidade. Isso não tem nada igual, isso não tem nada parecido, um povo que viveu espalhado, um povo que teve uma história efetiva, marcante, como é a história do povo judeu que está na Bíblia, passa uma boa parte do seu tempo disperso e de repente é uma nação outra vez. Foi algo assim espetacular, não tem como não falar disso. E é um período onde também acontece algo trágico também na história do povo de Israel, está bem ali próximo do Holocausto, pastor? O que foi o Holocausto? Então aqui é bom até, e é um negócio interessante, porque nós nos referimos a esse período, que é um período, assim, como você diz, trágico da história da humanidade, como o Holocausto. Mas os judeus não gostam dessa palavra.
Por que eles não gostam? E eles têm razão. Porque a palavra holocausto, ela se refere ao sacrifício que era feito lá né, já começando lá no deserto, lá em Levítico, e holocausto significa todo queimado. Então era um sacrifício que você queimava ali completamente diante de Deus. E o que aconteceu com os judeus nesse período não foi uma oferta a Deus, foi realmente uma catástrofe. E por isso os judeus chamam isso de Shoah, que significa catástrofe. Então, para um judeu não é o holocausto, é Shoah. Tanto que eles têm o Yom HaShoah, né, que é o dia da catástrofe, porque é um esforço para que isso nunca seja esquecido. Inclusive, você pode olhar assim, você tem muitos livros, você tem muitos filmes, você tem documentário, você tem muita coisa produzida sobre esse período. Por que isso acontece? Porque os judeus, eles sabem que isso pode vir a acontecer outra vez. Então, eles têm a preocupação muito grande que ninguém... A ideia deles, né? Eu lembro um livro que falava um pouquinho, que era o Itzkor, e ele falava que significa lembre-se, não esqueça desse período. Então, a humanidade não pode esquecer da atrocidade que houve ali, embaixo da doutrina nazista, que, no mínimo, a gente fala no mínimo, 6 milhões de judeus sofreram ali. Não foram só judeus, outros grupos também sofreram, mas o grande alvo, e aqui é algo que as pessoas precisam parar e observar, o grande alvo ali foram os judeus. Teve outros que foram, inclusive cristãos, foram também nessa situação, mas não havia uma preocupação maior com os outros grupos. A preocupação era, de fato, os judeus. E o que acontece também a partir de 1941 é que surge aquilo que o Himmler mesmo chama de a solução final, que era você acabar com todos os judeus. Isso é uma coisa tão, como eu posso falar assim, tão inexplicável. Esse é um período que eu também sempre amei estudar muito, né? Muita gente gosta, né? Eu gostava também, gosto, né, muito desse período. Mas esse período é um período que intriga os historiadores, porque você não tem nenhuma explicação lógica para isso. Você não tem nenhuma explicação. Eu falo assim, a não ser que você creia na Bíblia, a não ser que você entenda que há um papel singular para o povo judeu, a não ser que você entenda que existe um mal rondando a terra e influenciando a história, você não consegue entender o que aconteceu lá, porque é um negócio muito estranho. E aí, nas minhas leituras, eu lembro assim que tinha umas coisas até engraçadas, né? Por que o Hitler queria acabar com os judeus? Qual a razão dele? E tinha um que dizia o seguinte, porque teve um judeu militar que tomou a namorada dele. Então, imagina, né? Ficou com raiva de tomar a namorada dele, aí ele se vingou dos judeus desse jeito. Ele disse que ele não gostava nem de militar nem de judeu, então era porque o judeu tomou a namorada dele, judeu militar. E teve um que disse que ele teria pego sífilis de uma prostituta judia e por isso ele tinha raiva dos judeus. E aí vai várias teorias, mas nada disso faz nenhum sentido. Nem mesmo o aspecto econômico. Porque as pessoas falam assim, os judeus tinham dinheiro, e tinham, então ele precisava de dinheiro para fazer a guerra, e aí é onde ele, então, faz isso com os judeus para ter o dinheiro. Só que isso seria coerente se ele tivesse feito isso só com judeus ricos. Mas judeus paupérrimos, né? Até lembro agora o autor, e ele fala assim, já lembrei, é o Alain Besançon, ele fala assim, que sentido tem, por exemplo, o caso famoso, né, da Anne Frank. Eles são judeus que estão escondidos lá num armazém, lá no meio do nada. Aí você faz uma operação militar para pegar um judeu que não tem dinheiro, não tem mais nada ali, para acabar com ele e levar a campo de concentração. Tem sentido nenhum. Não tem sentido. O Ben Abraham, né, que escreveu vários livros, né, faleceu há pouco tempo, ele, num dos livros dele, conta o seguinte, que quando estava terminando a guerra, muitas vezes eles tiravam soldados alemães feridos, que estavam sendo levados de trem para ser tratados, eles tiravam esses alemães, soldados alemães do trem para colocar judeus para mandar para Auschwitz para serem mortos. E aí ele faz a pergunta assim, que coisa era essa que era mais importante você matar um judeu do que você salvar um soldado alemão? Então não existe uma explicação lógica à parte daquilo que a Bíblia fala sobre judeus para explicar essa situação. Mas a gente sabe que toda essa
perseguição, tudo isso que aconteceu, foi um grande impulso para que os judeus retornassem para a terra e, de fato, aquela palavra que eles não escutaram há 50 anos antes do Theodor Herzl, eles começassem a escutar. Porque nisso muitos judeus... Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, embora a Segunda Guerra tenha começado em 1939 e acaba em 1945, esse é o período crítico, né? 41 em diante também é mais crítico ainda, mas, de fato, a perseguição dos judeus já começa em 1933, quando Hitler assume o poder, né? As chamadas leis de Nuremberg, elas já colocam os judeus em uma situação muito ruim. Então, nisso, muitos deles já estão migrando para a terra, né? Estão indo para a terra de Israel. Você tem, e quando começa a guerra, aí o desespero para ir para lá ainda era maior ainda, porque agora eles estavam indo nos campos de concentração. Tem até uma história muito famosa, que o Leon Uris escreveu o livro, né, do navio chamado Êxodos, virou filme também, que é um navio que ele sai da Europa para ir para a terra de Israel, só que chega lá e não deixam entrar, é proibir a entrada. E aí esse pessoal começa a morrer, é um caos, e foi um problema muito grande para ele. Mas a gente pensar que ali foi uma sacudida no mundo, e vamos lembrar da frase do Herzl, né, que eu falei no programa anterior, quando ele previne os judeus, ó, vocês estão aí tranquilos, porque o antissemitismo na Europa, ele arrefeceu, ele tá brando. Mas quando ele explodir outra vez, vocês não vão poder suportar. E foi justamente o que vai acontecer nesse período tão drástico da história da humanidade, tão terrível, né? Bem colocado, pastor, porque, na verdade, o Holocausto foi uma atrocidade, algo terrível contra a humanidade, né? Porque, como o pastor disse, né, ciganos, homossexuais, negros foram mortos, né? Mas uma quantidade massiva de judeus, por isso que se destaca, né? Sendo mais de 6 milhões de judeus foram mortos. E, como o pastor bem disse, né, não há razões para isso, né? Até mesmo dos motivos que, né, a história conta, né, de que a raça ariana, a raça pura, né, e que os judeus eram um povo que também é totalmente descabível, não faz sentido algum. Mas é interessante que mesmo essa situação totalmente adversa e terrível, ela vai justamente contribuir de alguma forma, né? Vai ter a sua importância para isso, como o pastor bem está falando, né? Vai dar um impulso. Vai dar esse impulso. Vai dar um impulso para a migração prática, que eles começam a ir para lá, e quando termina a guerra, a questão está ali. E agora? Né? As pessoas foram testemunhas das injustiças que aconteceram. E então entra algo, e isso aqui me chama muita atenção. Eu lembro quando eu estava fazendo jornalismo, eu tive uma professora que ela era muito boa em história, mas ela era fantástica. Então o pessoal ficava inclusive com raiva de mim na sala, porque ela era a última aula da sexta-feira. E eu não deixava ela ir embora porque eu ficava fazendo perguntas uma da outra. Imagina justo pessoal, na sexta-feira. E o pessoal querendo ir embora, mas não tinha jeito, gente. Eu gostava demais da aula dela, ela atendia tudo. E aí eu perguntei assim para ela, professora, como foi que aquela terra da Palestina ali, chamada de Palestina, ela foi parar na mão dos britânicos? Porque vamos lembrar que terminado a guerra, né, tem que resolver a questão, onde vamos colocar os judeus, porque realmente eles precisam ter um lugar para eles, e eles querem aquela terra. E aí, em 1947, quando você vai ter ali a decisão. Mas a grande questão nisso tudo era o seguinte, que isso só aconteceu porque aquela terra lá não estava mais na mão dos turcos otomanos, estava na mão dos britânicos. E minha pergunta para a professora era, por que na mão dos britânicos? E ela mais que pronta respondeu. Porque quando acontece a Primeira Guerra, o Império Otomano, que era o Império Turco, ele era, assim, largo, poderoso, mandava ali naquela região, mas ele também falavam que ele era o homem doente da Europa, que ele também já estava meio bambeando. E quando começa a guerra, vamos lembrar que também a Primeira Guerra Mundial, ela começa com os alemães. Então os alemães falam para os turcos, olha, se vocês lutarem ao nosso lado, quando nós vencermos, nós vamos construir uma rede, uma malha de estrada de ferro na Turquia todinho. Então pronto, né? Vamos lutar do lado de vocês. Só que perderam. E aí, nisso que eles perderam,
aquela região ali vai se tornar um protetorado britânico. Então, o fato de se tornar um protetorado britânico é a possibilidade ali de haver a futura partilha vai ser muito mais fácil. E vamos assim, né? Depois vocês têm os argumentos contra dos inimigos, né, que eles vão ter, que eles falam assim que foi uma espécie de o Ocidente quis lavar sua consciência com relação àquilo que tinha acontecido dos judeus e compartilhou a terra. Mas, na verdade, gente, a questão dos judeus já era uma questão que vinha há muito tempo. Como a gente viu no programa passado, eles já estavam migrando para a terra, já tinha um movimento que eles voltassem para a terra e se tornassem um país autônomo outra vez. Sempre teve presença judaica. Sempre teve a presença judaica lá. Então o que precisava era resolver uma situação que já vinha acontecendo há muito tempo. E isso se tornou muito mais fácil de acontecer, uma vez que você tinha aquela região lá nas mãos de um país que era praticamente o líder do Ocidente, que era a Inglaterra, né? E eis que aí nós temos a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que um dos papéis era estabelecer esses acordos de paz e tudo mais. Qual foi o papel da ONU, inclusive do nosso país, né, do Brasil, nesse processo aí de renascimento? Então, assim, acho que é algo assim que tinha que ser ensinado na escola. Eu fui professor de história e eu ficava bravo porque você não tinha nada disso nos livros, né? Os livros vinham prontos e falando, mas isso é uma história que tem que ser contada. Então você tem aí, acaba até um pouquinho já antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, você já tinha toda uma negociação para se criar as Nações Unidas, né? Você teve a criação da Liga das Nações quando termina a Primeira Guerra Mundial, mas a Liga das Nações, o pessoal entendeu que o papel dela falhou. Tanto que houve a segunda, né? O papel era impedir a guerra e acontecer a segunda. Então você vai ter no final ali de 1945 o nascimento das Nações Unidas, que, como você disse, era justamente para resolver esses problemas. E um dos problemas mundiais que você tinha era a questão daquela terra, né? Do conflito que você tinha ali. E aí você precisava, então, fazer uma partilha. E nisso, então, a ONU vai propor a votação. Quem vai estar à frente disso é o Oswaldo Aranha, que era um brasileiro de Alegrete, lá no Rio Grande do Sul, e ele vai presidir essa Assembleia da ONU para que houvesse uma votação a favor do que foi chamado de partilha. Uma parte daquela terra ficaria na mão dos árabes e uma parte ficaria na mão dos judeus. O que acontece? Quando chega a data de fazer a votação, não havia a possibilidade de uma votação a favor vencer. Por quê? Porque precisava de pelo menos 2/3 para que fosse votado a favor da partilha. Isso era 27 de novembro, se não me falha a memória, e iam perder. Aí o Oswaldo Aranha faz uma estratégia para adiar para o dia seguinte. Só que no dia seguinte era um feriado. E aí jogar para o outro dia. Nesse meio tempo é onde eles vão trabalhar para aqueles que são neutros vir a favor de Israel e até mesmo alguns que eram contra a partilha. E resultado, quando houve a votação, por 33-13, venceu a partilha da terra entre judeus e árabes, tá? Então essa é uma data assim, muito marcante para os judeus. Lembra assim, as narrativas que tem, inclusive você tem filmagens, né, a gente tinha filmagens dos judeus dançando na rua. Para eles assim foi uma coisa assim muito maravilhosa, um sonho, né? Era o Salmo 126. Isso, né? Ficávamos como quem sonha. Ficava como quem sonha, né? Então se diria entre as Nações Unidas. Sim. né? E também corrigindo, o pastor Aguinaldo, não é que foi o voto de Minerva, como o pessoal às vezes fala, né? Estava empatado e Oswaldo Aranha presidindo, ele deu o voto de Minerva. Não foi bem isso, né? Eu já vi até gente criticando, o pessoal fala que foi voto de Minerva. Bem, foi um erro que as pessoas às vezes falam sem entender. O papel dele foi o papel de presidir e de entender que era preciso adiar para conseguir uma votação suficiente, uma votação expressiva, que de fato aconteceu ali. E os judeus, assim, um momento histórico assim, me toca muito. Um dos livros que eu li sobre o assunto chamava-se Ó Jerusalém, e eu assim, me tocou muito esse assunto, que quando a ONU vota a favor, o Davi Ben-Gurion está dormindo. Olha só. E alguém corre na casa dele para dizer que eles ganharam. E nesse momento, assim, enquanto todo mundo vai festejar,
ele fica assustado, porque ele sabia que os perigos estariam ali. Vamos lembrar que isso é novembro de 1947 e que a data para o renascimento era maio de 1948. Você tinha aí uma janela de 6 meses para isso acontecer. Muita coisa aconteceu nessa janela de 6 meses. Vamos lembrar que você tinha uma população árabe ao redor que não era a favor do renascimento de Israel. E vamos lembrar que dentro da formação das Nações Unidas, você já tinha muitos países que pertenciam à Liga Árabe e que esses países, inclusive, fazem uma pressão muito forte para que isso seja revertido. Mesmo depois da decisão mesmo tomada. Depois da decisão da ONU. E assim, alguns deles dizem, inclusive, que a ONU meio que ficou passiva na situação. Ela meio que lavou a mão, ela não tem mais nada a ver com isso aí, como se tivesse voltado atrás, né? Então, a coisa ficou na dependência dos próprios judeus. Só que a ameaça que os judeus tinham, né, essa era uma ameaça concreta que eles tinham, era a seguinte: se Israel nascer no dia 14 de maio, dia 15 a gente começa a guerra, né? E você tinha ali pelo menos 5 nações, você tinha ali Egito, você tinha ali a Arábia, você tinha a Jordânia, você tinha a Síria e você tinha o Líbano, se não estiver enganado, das nações que estavam ali reunidas para ir contra o renascimento de Israel, né? Então era uma... aí nós vamos ver onde entra o voto de Minerva, né? Que isso aqui é uma parte da história que nem sempre o pessoal conhece. Quando chega o dia 14 de maio, metade do que seria a liderança de Israel era a favor e metade era contra. Então, por quê? Porque eles falaram, se a gente amanhã o Estado renasce, vem os inimigos, a gente não tem força para resistir, né? E então a tendência deles era não fazer a fundação da nação no dia 14 de maio. Quem ia dar o voto de Minerva era um dos generais chamado Moshe Sharet. E ele está saindo dos Estados Unidos e o pensamento dele era que ia ser contra. E aí existe outro detalhe. Nos Estados Unidos, o Estado maior dos americanos era contra também. Era contra a fundação. Só que o presidente na época, que era o Truman, ele tinha prometido para o Chaim Weizmann, né, que se Israel proclamasse a independência, que os Estados Unidos ia ser o primeiro país a reconhecer. Prometeu. Já tinha prometido muito tempo. Quando chega nesse momento que o Sharet está indo para Israel, para Tel Aviv, para fazer a fundação, tem uma ligação para ele no aeroporto. E aí ele vem e fala, era uma ligação da parte do Truman dizendo para ele, olha, se vocês fundarem Israel, acho que é dia seguinte, né? Não sei se era naquele dia seguinte, os Estados Unidos vão ser o primeiro país a reconhecer. Então, quando ele já volta com a promessa do reconhecimento, e aí ele reconhece Israel, e os Estados Unidos reconhece depois a Rússia, e aí a coisa vai. Mas nós sabemos que o que aconteceu ali se cumpriu. No dia 14 de maio, as tropas britânicas vão embora e a guerra começa. A promessa dos árabes era que em 15 dias eles iam jogar Israel no mar, né? E aí tem um outro detalhe que é interessante da história também, né, pastor? Que quando a partilha acontece, um pedaço é dos judeus, outro dos árabes, mas Jerusalém não é de ninguém. Jerusalém é território internacional. Para um judeu, isso não era inconcebível, só você ler o Salmo 137, né? Pegue-se a minha língua ao paladar, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Se eu preferir qualquer outra coisa, preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então, o número 1 é essa aí. E então, o que acontece? Essa guerra que os árabes diziam que em 15 dias acabavam jogando os judeus para o mar Mediterrâneo, durou 6 meses, e ao final de 6 meses, os judeus tinham ganho essa guerra. E não só ganho essa guerra, mas conquistado a parte ocidental de Jerusalém também. Isso em 1948. A parte oriental só voltaria para eles em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, né? Então, você tem, aqui queira ou não queira, você tem uma história épica, você tem uma coisa assim fantástica.
de fato, os judeus eles não tinham o aparato bélico que eles precisariam para enfrentar. Você tinha ali coisa assim de 5 soldados para cada judeu lutando, porque a luta muitos não eram soldados. Os kibbutz viraram verdadeiras fortalezas militares, mas eram pessoas civis que estavam lutando. Que não eram necessariamente soldados. Você tinha pessoas preparadas, você tinha, mas a grande maioria não era. Né? E eles tinham uma frase deles, era a seguinte: não há escolha. Né? Outra frase que eles tinham assim: Massada nunca mais cairá, porque Massada é aquela história, né, que os romanos entram lá, Massada a fortaleza deles e derruba. Então os judeus tinham essa coisa, não, é vencer ou vencer, né? É vencer ou vencer. E contra todas as perspectivas, Israel é fundado, 14 de maio, sobrevive à primeira de 4 guerras que viriam. E que nem tudo foram flores, né? Recebemos e está tudo ok. Não, embates e guerras no meio disso tudo. No meio de tudo isso, né? Muito bem. Pastor Eginaldo Hélio tem um livro aqui, Israel, Povo Escolhido. Nós temos aqui nesse livro, pastor, contando um pouco desses relatos que nós tivemos aqui nessas aulas. Fale um pouco mais a respeito desse livro e aonde que nós podemos adquiri-lo. Então, olha só, esse livro ele contém aspectos históricos, ele contém aspectos teológicos e contém até aspectos escatológicos, né? Para a gente entender, eu falo assim, você abre um livro de história, vai falar de Israel. Você abre a Bíblia no Antigo Testamento, vai falar de Israel. Você abre o Novo, também vai falar de Israel. Você abre o jornal, vai falar de Israel. Você liga a TV, vai falar de Israel. A todo momento, Israel está no centro. Você tem que entender a história, você vai conhecer através do povo judeu. Então, isso aqui é um livro, eu diria assim que, para um primeiro contato, é uma coisa assim, essencial para você começar a entender as questões que envolvem Israel. E você desejando esse livro, é só você entrar lá, lojamissãoatenas.com.br, lojamissãoatenas.com.br, procura lá que você vai achar esse e outros livros também. Muito bem. E para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do pastor, o pastor também é palestrante, conferencista, quais são aí as redes para contatos? Eu falo assim, algumas coisas, minha área é a área de ensino, né? E algumas coisas se tornaram paixões, né, na minha vida. Então, apologética, missões, história. Israel é uma dessas paixões. Então, se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, no meu próprio canal, Missão Atenas, você vai encontrar lá vários vídeos falando a respeito de Israel. No meu site, que também chama Missão Atenas, né, missãoatenas.com.br, você vai encontrar também, ali em uma das abas, tem uma editoria só sobre Israel. E aí, para entrar em contato comigo, nas redes sociais, aí, Eginaldo Hélio, acredito que vão colocar meu nome certinho aí embaixo, né? Vocês podem entrar em contato comigo, até para palestrar, né? Ali no Vale da Bênção, um dos trabalhos que o Vale da Bênção tem é um trabalho pioneiríssimo, que é o desde acho que de 1980, que o Vale tem um evento chamado Sim Israel, que é um simpósio de intercessão por Israel. Então, todo ano acontece nesse período de abril e maio. A gente, inclusive, além do Vale, a gente vai para a igreja, a gente faz palestras. E o pastor é um dos coordenadores, né? Um dos coordenadores dali. Então, vale a pena. A gente procura assim, dar uma visão geral sobre toda essa questão que envolve Israel. Muito bem, pastor Eginaldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez por atender ao nosso convite e poder trazer esses detalhes, essas informações preciosas, né, da história do povo de Israel. E para você também, fica aqui o nosso agradecimento por nos acompanhar durante esse programa e chegar até o final aqui conosco. Sempre lembrando, né, falamos agora sobre simpósio de intercessão por Israel, sempre lembrando, né, em suas orações, interceder pelos judeus que precisam conhecer Jesus como seu Messias, Salvador, Remidor, e também ao não-judeus também, né? E se você quiser se unir a nós nessa tarefa missionária, né, você pode entrar em contato nos canais do Instituto Tzadik e também poder conhecer um pouco mais daquilo que nós realizamos, também dos cursos que nós oferecemos, né, capacitando homens e mulheres aí para ser testemunha do Senhor Jesus aonde quer que esteja, cumprindo assim o ID do Senhor a cada um de nós, a sua igreja.
Então, me despeço com um grande abraço. Shalom Aleichem, paz seja convosco e até o nosso próximo programa.